Ao mesmo tempo em que as redes sociais são um mundo de exposição e de vaidades, aumenta o número de pessoas preocupadas em preservar a privacidade e encontrar aplicativos que deem algum sigilo na internet, isso principalmente para evitar cair em golpes. Sobre esse assunto, conversamos agora com o professor do curso de mestrado em informática da PUC Paraná, Altair Santin. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom, a gente quando trafega pela internet, em geral, as pessoas têm um cuidado com acessar bancos, por exemplo. No acesso ao banco, a gente escuta muito isso, né? No acesso ao banco, porque pode ser perigoso, vão pegar minha senha, vão mexer no meu dinheiro. Agora, em rede social, ninguém se preocupa, ou pelo menos a grande maioria a gente vê que não se preocupa. É isso mesmo? Na verdade, o cuidado na internet, ele independe praticamente do tipo de site que se vai acessar, né? Em geral, na verdade, um site que se pensa que ele não oferece risco, ele pode oferecer mais risco que um site de um banco, por exemplo. Por quê? Porque um site que, digamos, seja de uma panificadora, uma floricultura, enfim, qualquer coisa que não seja onde tenha valores financeiros, como é o banco, às vezes ele pode ser atacado exatamente porque o cuidado com ele não é tão grande quanto o cuidado que existe quando se acessa um banco. E aí eles atacam esse site e quando alguém visita esse site, ele é redirecionado para um outro site que vai infectar a máquina, né, o computador ou o celular de quem está acessando o site. Bom, o senhor falou aí do celular. Esse raciocínio que eu falei em relação a bancos e outros sites, vale também para o acesso de computadores e celulares, né? Porque a gente se preocupa bastante com o computador, mas com o celular muito pouco, pelo menos até agora, né? O celular, eu tenho a impressão que não se tem tanto cuidado quanto o computador, porque o computador ele já está sendo usado há mais tempo pelas pessoas e com isso elas se acostumaram a tomar alguns cuidados de tanto ouvir falar. E o celular, principalmente o smartphone, né, esses que permitem não só fazer ligações, mas também acessar sites, ele é mais recente, dá para dizer assim. Então, por exemplo, há pessoas que pensam que o celular não pega vírus, e ele pega vírus sim. E o celular, logo ele precisa ter um antivírus para que a gente possa navegar seguramente, né? O celular ele tem uma outra característica que ele é bastante pessoal, né? Nós carregamos o celular conosco. E dessa maneira as informações que estão armazenadas no celular também elas são pessoais, né? Então, outra característica que tem de interessante no celular é que o celular em geral ele não pede senha para os aplicativos que nós já temos instalado nele. E aí, como há uma conjunção de dois fatores que facilitam o nosso uso, mas que dificultam do ponto de vista de estarmos seguros, porque temos informações privadas e se o celular for invadido, o acesso desse software ruim vai ser irrestrito aos aplicativos que tem instalado nele. Então vamos lá, como é que a gente faz para tentar se proteger efetivamente? Muitos programas oferecem o anonimato na internet. É possível ter um anonimato total? E como é que se escolhe um bom programa, seja desses programas de anonimato e os antivírus também? O anonimato, na verdade, na internet ele acontece da seguinte maneira, diferente do mundo físico, onde em geral, para nós termos uma identidade, nós precisamos ir à Secretaria de Segurança Pública, existe todo um processo para que nós tenhamos um documento na mão que prove a nossa identidade. Na internet, o processo não tem o mesmo rigor. O que eu estou querendo dizer? Quando você acessa uma rede social, por exemplo, você faz um cadastro e não são exigidos documentos para você provar que aquela identidade que você vai assumir na rede social é sua. Então, dessa maneira, vamos dizer, relativamente fácil usar identidades falsas na internet. Isso acontece, de maneira geral, nos N sites que se acessa que não tenham um processo mais rigoroso de criação do que a gente chama a conta, né? Que é a maneira como se vai se identificar na internet. Então,
Considerando isso, a internet permite sim uma certa facilidade para se tornar anônimo ou se esconder atrás do que a gente chama pseudônimos, né? Você se esconde atrás de uma identidade que não é tua. Agora, em relação àqueles programas que prometem a navegação anônima, né, que a pessoa não teria como ser observada na internet, tem programas efetivos que funcionam mesmo? Então, infelizmente existem esses programas e eles permitem aí esconder principalmente o IP, né, que é o que te identifica na internet, e o IP ele não é tão facilmente falsificável como é o que a gente estava falando agora, que é uma conta num site. Então, com relação a isso, é importante falar que qualquer coisa que você faça na internet é possível ser rastreada. Mesmo que você crie uma conta num site que não esteja ligado diretamente a seu nome, quer dizer, uma conta falsa, quando você navega, o seu IP fica registrado no provedor que te dá acesso à internet. E aí, o Marco Civil da Internet, por exemplo, obrigou todos os provedores a manter esse registro por 1 ano. Agora me parece que passou a 3 anos, né? Então, o que significa? Significa que tudo que se faz na internet, de alguma maneira, pode ser rastreado. Quando se usa esse tipo de programa,